Olá, estamos aqui no dia 10 e o tema de hoje é a essência da adoração. E qual é a essência da adoração? Aqui no livro ele vai falar pra gente que a essência da adoração é se render. Se render é uma palavra que ela acabou sendo associada mais a coisas negativas, assim como submissão. A gente não vai falar sobre submissão hoje, mas quem sabe um dia a gente fala. Mas se render, o que é se render? Se render é você se entregar completamente. E aqui nesse caso a gente tá falando de você se entregar por amor. É interessante, você vai falar assim, na cultura competitiva que a gente vive, vencer é tudo. E se entregar, se render é inconcebível, você não vai se render. Mas a gente vai ver que essa aqui é a essência da adoração. A adoração consiste exatamente nisso, exatamente na gente se oferecer a Deus. E aí vem uma coisa interessante. Deus não quer 99,9% de você. Deus quer 100% de você. Porque se você estiver deixando um pouquinho de você guardado e dando o resto, você não está se rendendo completamente a Deus. Isso não vai considerar como se render. Você precisa dar tudo, tudo de você. Entende? Entende? Aí ele vai falar aqui de algumas barreiras que impedem a gente confiar a Deus, de se render a Deus, que é medo, orgulho e confusão. Aí ele vai trazer aqui alguns tópicos. Primeiro, sobre confiar em Deus. A gente não vai conseguir se render a Deus, conseguir se render completamente a Ele, a menos que a gente confie em Deus. E confiança é construída em quê? Confiança é construída, ela é gerada dentro de um relacionamento. A gente precisa se relacionar com Deus. Quantas vezes a gente já falou isso aqui esses dias? Que a gente precisa ter um relacionamento com Deus, a gente precisa cultivar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele não pode ficar estagnado, superficial. Ele tem que estar sempre em evolução, sempre se aprofundando, sempre mais, sempre você buscando, porque Deus está ali só esperando a gente buscar mais dele. Enquanto você começa a conhecer a Deus, você começa a confiar mais nele e aí você consegue se render a Deus porque você confia em Deus para poder deixar tudo na mão dele. É um exercício de confiança. Exercício de confiança, lembra aqueles exercícios que a pessoa cai e simplesmente confia que a outra lá atrás vai pegar? É isso, tipo, você se joga e você confia que Deus vai te pegar. Aí, vem aqui uma outra parte, quando ele vai falar que pra gente confiar em Deus e pra gente se render, a gente também tem que entender o tanto que Deus ama a gente. E ele vai falar aqui, né, da maior prova, da maior mostra de amor de Deus pela gente é o sacrifício de Cristo. E ele deixa aqui numa frase, assim, que eu achei incrível. Eu preferi morrer do que viver sem você. Meu, isso é muito amor. Pensa, Jesus preferiu vir aqui na Terra e morrer por você do que viver sem você. Meu, é muito amor isso. Aí ele vai falar também sobre a gente admitir as nossas limitações. E aqui vai tratar um pouco sobre o orgulho. Um dos maiores problemas, talvez, da humanidade é querer se tornar como Deus, querer ser Deus. E a gente precisa entender o nosso lugar. A gente é humano. A gente foi feito com limitações. A gente não pode fazer simplesmente tudo. A gente tem que entender que a gente tem até um ponto que a gente chega. Dali pra lá já não é mais com a gente. É com Deus. E a gente não pode querer tomar o lugar dele. Quando a gente quer tomar o lugar de Deus e a gente tá querendo fazer tudo, controlar tudo, a gente tá se parecendo mais com Satanás do que com Deus, né não? Pois é, amigos. Bom, aí ele vai também falar aqui sobre o que significa rendição. Deus frequentemente chama as pessoas que se renderam a ele para lutar, para batalhar, para ir para frente da batalha, para realizar coisas. Rendição não é ficar estagnado, rendição não é ficar parado, rendição não é você sentar no sofá e esperar as coisas acontecerem. Rendição não é isso. Rendição também não é pra gente covarde. Rendição não é pra gente que não sabe o que fazer da vida, assim, sabe? Rendição também não é você desistir do seu raciocínio lógico, porque Deus não ia desperdiçar a mente que Ele te deu. Rendição também não é você subverter a sua personalidade. A rendição aprimora a sua personalidade. E agora eu quero ler uma frase do livro Cristianismo Puro e Simples, que ele cita aqui, e que eu amo esse trecho do livro.
Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo que me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. É em Jesus, é em Cristo que a gente encontra a nossa essência. O nosso verdadeiro eu está em Cristo. Quando a gente começa a afastar de Cristo, cada vez mais a gente se afasta de quem a gente é, da nossa personalidade. Ele vai falar aqui também que o ato de rendição, ele fica bem claro quando a gente pensa na obediência e na confiança. Na obediência e você obedecer a Deus, simplesmente, mesmo, tipo assim, simplesmente obedecer, mesmo que não fizer sentido pra você, mesmo que você não estiver entendendo, você vai obedecer. E confiar, mesmo sem você saber onde que aquilo vai dar, mesmo sem saber onde você vai chegar, você vai simplesmente confiar. E eu acho que a obediência e confiança, elas são um kit, um pacotinho, tudo junto, que a obediência tá ligada à confiança tá ligada à obediência, entende? E isso é o que faz parte da rendição. Aí, deixa eu me achar aqui, pera só um minuto. Eu vou pular um pouco, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Aí ele vai falar aqui sobre as coisas boas sobre se render. Quando a gente se rende a Cristo, a gente começa a sentir paz, porque a gente não precisa mais ter todo aquele controle que não era nosso, que a gente abriu mão daquilo porque não era nosso papel. A gente finalmente vivencia a verdadeira liberdade. A gente deixa de ser escravo do pecado e a gente se torna livre em Cristo. O que é muito incrível, apesar de parecer confuso, mas não é. A gente pode falar também sobre isso num vídeo, se alguém se interessar. E você experimenta o poder de Deus na sua vida. Quando você permite que Deus haja na sua vida, você vai perceber o quão incrível é Deus agindo na sua vida. E aí ele vai falar aqui de um paradoxo muito interessante. A gente alcança a vitória se rendendo. Não é incrível? Você alcança a vitória quando você se rende a Cristo. É um paradoxo muito louco, né? O ato de se render completamente te traz vitória. E Deus, ele geralmente escolhe pessoas para agir, pessoas para atuar na frente de batalha, pessoas pelas quais ele vai agir através delas, pessoas que se renderam a ele. E por isso também é tão importante. Talvez a gente esteja esperando, nossa, Deus, você nunca vai fazer nada na minha vida, você não vai agir, você não vai me pôr para fazer nada. Será que a gente já se rendeu completamente a Cristo? Eu quero terminar dizendo que a rendição, ela não é uma coisa particular. Ela não é uma coisa que vai acontecer uma vez e nunca mais vai acontecer. Você vai se render e pronto, agora estou completamente rendido a Cristo. Não. Se render a Cristo é uma escolha diária, é uma escolha constante, assim como a gente vem falando de várias coisas. Porque qualquer coisa pode te tirar disso, entende? Você pode se afastar dessa sua decisão. Então, se render a Cristo vai demandar de você uma escolha e uma dedicação diária. Mas que é Cristo te testando, é Cristo vendo como você está lidando nessa sua atribuição temporária que é a vida. E é Cristo vendo se você ama Ele, se você o ama, se você aceita o amor dEle, se você aceita essa graça e essa salvação que Ele disponibilizou para você. Porque ser alcançado pela graça gera mudança na gente. E essa mudança vai ser gerada se a gente aceitar que ela seja gerada. E, enfim, tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar, Romanos 6,13, procura lá. E pergunta para meditar. Que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que área você está segurando aqui e você não quer dar para Deus? Hein? Pensa nisso. E a gente continua a nossa conversa amanhã. Fiquem com Deus e eu encontro vocês amanhã. Tchau. Não esquece de curtir e compartilhar. Tchau. Falou.